Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o ano litúrgico tem 34 semanas do tempo comum, né? E nós estamos na 29ª semana. Então o tempo litúrgico se aproxima do seu final, porque quando começar o advento, o primeiro domingo do advento, já é um novo ano litúrgico que se inicia. E a liturgia tem chamado a nossa atenção nos últimos dias para essa dinâmica da nossa vida. Nós somos todos neste mundo peregrinos. Ninguém tem nesse mundo morada permanente, né? Nós caminhamos ao encontro do Senhor. E esse caminhar ao encontro do Senhor não deve ser feito, evidentemente, no medo, mas no empenho generoso de uma vida dedicada a amar e a servir, acolhendo a palavra de Deus, fazendo o bem, porque aí nós estaremos prontos para o encontro com o Senhor, seja no momento da nossa morte, seja no final dos tempos, seja no dia a dia, porque o Senhor sempre nos visita através das circunstâncias, as pessoas que se aproximam de nós, as solicitações que nós recebemos, não é? Não nos esqueçamos daquela palavra, por exemplo, do juízo final que nós temos em Mateus 25, 31 a 46, quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele vai separar as nações em 2 grupos e vai dizer ao grupo que está à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estava nu, me vestistes, doente, né, me visitastes, na prisão me consolastes, estrangeiro me acolhestes. Quando foi? Quando isso foi feito ao menor, foi feito a mim, as obras de misericórdia. Então o Senhor virá no final da nossa vida, o Senhor vem no final dos tempos, e o Senhor vem no dia a dia, nas oportunidades que nós temos de fazer o bem. Devemos ficar atentos àquela palavra de Santo Agostinho: eu temo a Deus que passa e não volta mais. São as oportunidades de fazer o bem que a gente perde. Deus nos visita e às vezes a gente não percebe essa visita e vai vivendo assim, dominado pelo próprio instinto egoísta. Vejam que Pedro aqui fez uma pergunta depois que Jesus falou dessa atitude de vigilância. É claro que é uma parábola, a parábola é comparação. Então tu falou, assim como o dono da casa, o ladrão não vem numa hora prevista, né? O ladrão não marca a hora com o dono da casa, a hora que ele vai chegar, né? Porque senão não daria para fazer o mal feito, né? Ele vem na hora imprevista. Então é claro que é uma comparação, né? Então ele está assim como não se sabe a hora do ladrão, não se sabe também a hora do Filho do Homem, que não é um ladrão não, né? Mas não se sabe a hora da visita do Senhor. Então devemos estar sempre prontos. Aí Pedro não era brasileiro não, mas aqui parece, nós sempre gostamos de dar um jeitinho, né? Então a gente sempre gosta de um privilégiozinho, né? Então Pedro pensou: olha, o Senhor está contando essa parábola para nós ou para todos? Aqui tem uma pontinha, o seguinte: nossa situação é um pouco diferente, né? Porque a gente está com o Senhor aí, isso deve ser para os outros, né? Para nós ou para todos, né? E aí o Senhor continua com essa comparação, mostrando que no reino de Deus, na igreja, nenhum de nós tem privilégio, não. Todos devemos estar empenhados em fazer o bem. Nós vamos, aqui tem um grupo que está preparando para receber a crisma. Sacramento não é mágica não, viu? A gente recebe o batismo, recebe a confirmação, participa da Eucaristia, dos demais sacramentos. Não precisa de pensar, porque recebeu, bom, agora já estou santificado, posso fazer o que quiser. Não, se nós não nos empenhamos, nós perdemos a graça. O sacramento nos dá a força para não sermos escravos do pecado, como diz São Paulo na primeira leitura de hoje, carta aos Romanos, capítulo 6, né? Que aliás é o capítulo em que Paulo fala do batismo, que o pecado não reine mais no nosso corpo mortal, na nossa vida, que nossos membros não sejam escravos do pecado. Então ele fala que não estamos mais sob o regime da lei, mas o regime da graça.
Então Deus nos dá a força para vivermos a vida nova. Os sacramentos conferem a graça. Isso é o regime da graça. Os sacramentos nos dão a graça. Mas se não houver o empenho da nossa parte, a abertura da nossa parte, Deus não nos força, né? Ele nos assiste para a gente vencer o mal. É preciso que da nossa parte, como é que nós vamos vencer? Cultivando uma vida de oração, contato com a palavra de Deus, vida sacramental, vida de caridade fraterna. Então, queridos jovens que se preparam agora para a Crisma, empenhem-se realmente nesse processo. Que graça vocês terem um grupo aí de instrutores e catequistas dedicados a vocês na preparação para este sacramento, como nas outras comunidades da nossa paróquia também. Não é todo lugar que tenha não, viu? Primeiro nós temos uma paróquia, né? Não é todo lugar que tem uma paróquia, tem um ministro, tem os sacramentos, tem catequista. Nós temos tudo isso, né? Então vamos aproveitar a oportunidade da graça que Deus está nos oferecendo, né? E nos empenhar, né? Não é só para, bom, eu vou fazer para receber o sacramento, aí posso continuar a vida, porque aí eu já completei. Não, não é formatura não, né? É empenho para a vida toda. É um sacramento que imprime, como nós falamos, caráter, né? Que direciona a vida da pessoa para ela se configurar cada vez mais a pessoa de Jesus Cristo. Então é isso que Paulo diz na primeira leitura: não ser escravos do pecado, mas sermos obedientes para a justiça, obedientes à palavra de Deus, livres para amar, livres para servir, livres para fazer o bem. E no Evangelho Jesus disse isso também, quando ele falou deste empregado e que pode achar que tem um privilégio. Bom, eu já sou mesmo empregado, né, do patrão, né, uma comparação aqui, eu já sou próximo de Deus e tal. Aí ele está demorando a vinda do Senhor não vai ser agora, por enquanto eu vou vivendo assim relaxado, né? E ele dá um exemplo aqui, quer dizer, a pessoa que se deixa levar para os seus instintos egoístas. O que ele fala? O patrão começar a espancar os criados, as criadas, comer, beber, embriagar-se, está vendo? Totalmente dominado pelos instintos egoístas. Aí vem o exemplo, a comparação. O Senhor daquele empregado vai chegar num dia inesperado, numa hora imprevista, né? E fala a diferença do comportamento de quem tem consciência de tudo isso e de quem não tem, né? Nós que temos a graça de ouvir a palavra de Deus, de receber os sacramentos, o privilégio que nós temos é o privilégio de poder servir e amar. Mas a nós espera-se de nós mais, espera-se de nós frutos de justiça, de bem, de amor. Eu não posso ser uma pessoa que só recebe as coisas, recebe os sacramentos, recebe a palavra, mas eu tenho que ser alguém que também contribui para que esse mundo seja melhor, contribui para ser sal da terra que dá gosto, luz do mundo, fermento na massa, pessoa que dá testemunha da esperança cristã. Então, meus queridos irmãos, agradeçamos a Deus a graça que Ele nos deu, da fé e dos sacramentos que recebemos, e nos empenhemos cada vez mais na configuração a Jesus. Daqui a pouco nós vamos rezar a oração eucarística quarta, fiquem bem atentos para acompanhá-la, que é um resumo de toda a história da salvação, que é a história do amor de Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.